Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã para louvarmos e adorarmos o nosso Deus Todo-Poderoso. Ali se esqueceram de colocar, mas o maior adjetivo para o professor Ricardo é ser pai de Rafael e pai de Lucas, porque todos nós temos um sacerdócio de sermos pais. E esse é o maior desafio de liderança que nós como homens temos, não é mesmo? E tem a minha esposa querida, Patrícia, que está com muita saudade nesse momento. Hoje eu falei com ela de manhã, ela me falou o seguinte: veja como é importante, às vezes, que a gente sai um pouco da rotina, né? Ela me falou, você chegava de manhã, você faz o café, antes dos meninos saírem para a escola, que lá nos Estados Unidos a escola é cedo, 7 horas da manhã, né? E para o ônibus passar. Então, você faz o café e tudo. Quando eu chegava na mesa, a gente conversava, você já tinha feito o café, eu estava tranquilo, os meninos já tinham saído. Agora eu tenho que fazer tudo isso e ainda ficar tomando café sozinha, né? Eu falei assim, então dá glória a Deus que eu ainda estou aqui, né? Nessa jornada, né? Irmão, nós fomos desafiados a cada dia, né? Pode colocar, professor, Nosso tema hoje será equipe motivada, liderança empoderada, diante dos grandes desafios que temos hoje no mundo, né? A cada tempo tem os seus desafios. Lutero, quando pregou, ele tinha um desafio do seu tempo. Ele estava indo contra todo um sistema eclesiástico viciado, e o povo não tinha acesso à informação. A única maneira que ele encontrou a mídia, o WhatsApp ou o Facebook, como vocês queiram, que ele tinha na época, era de pregar na porta da igreja para trazer a discussão. E foi assim que Deus o usou, através da mídia da época. E ele depois mudou essa mídia e mudou para que a Bíblia, que antes era só entendida no latim, que ela também fosse entendida em todos os idiomas, para que nós pregássemos o Evangelho a toda a nação, né? Então, hoje nós temos mega tendências. Hoje nós temos mega tendências, que é de um estudo da Pricewaterhouse até 2050, os desafios para a humanidade. Urbanização acelerada, os meios de comunicação, nanotecnologia, robótica, poder de mudança do leste para o oeste, ou seja, a China desafiando a hegemonia dos Estados Unidos, né? A América Latina com seus desafios, a África dobrando a população até o ano 2050, o crescimento do Islã na Europa e desafiando os princípios cristãos na escola. E tudo isso, irmão, vai nos desafiando como líderes, como pais. Porque como nós vamos responder a tudo isso? Nós temos um princípio, que é o do ágape. Pode passar o próximo. O significado do ágape é exatamente o amor fraternal. É um amor de entrega. Nós só teremos equipes verdadeiramente motivadas em Cristo Jesus se nós tivermos esse amor, irmãos. Esse amor é que nos motiva, porque é o amor que foi nos dado como exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um líder que era servo. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Veja, Jesus Cristo, antes de passar pelo suplício, ele lavou os pés dos discípulos. Isso é ágape. Isso é que arrasta as pessoas. Essa liderança em que você serve porque você tem um ideal no coração. E nada melhor do que esse ideal do que Cristo Jesus, vivo em nossas vidas. Então, quando o líder ele consegue transmitir isso para a sua equipe, e a sua equipe consegue replicar isso na sociedade, nós temos um imenso poder transformador da sociedade, irmãos.
Vejam Cristo. Cristo começou, Ele, e foi chamando um a um. O que fez as pessoas iniciarem os primeiros passos atrás de Cristo? Foi o seu exemplo, foi a sua presença, foi Ele estar cheio do Espírito Santo. Isso faz com que as pessoas tenham confiança em você. Porque as pessoas sabem que por nós mesmos nós não podemos nada. Somente pela graça de Cristo. Então, o desafio de ser líder é porque ninguém é obrigado a ser líder. Sabe, eu fui oficial temporário do Exército, oficial R2, né? E a gente poderia ficar 9 anos no Exército. E uma das coisas que eu aprendi, quando eu era muito novo, eu tinha 19 anos, quando eu fui ser segundo tenente convocado no 14º Grupo de Artilharia de Campanha em Pouso Alegre. E aí eu, com 19 anos, cheguei, falei assim, isso aqui vai ser mamão com açúcar, né? Estou aqui, tem um capitão, só que a sogra do capitão faleceu, e ele tinha casado com uma suíça. E aí o capitão teve que fazer uma viagem internacional e ia ficar 3 meses fora. 3 meses. Quem era o mais, que lá no Exército tem o seguinte, você tem a patente e depois tem a graduação. Como eu era um cara primeiro de turma, eu era o que eles chamavam mais antigo, porque os outros 2 tenentes, eles tinham as notas menores do que eu. Então, no lugar do capitão, quem assume? Tenente Melo. Tenente Melo, com 19 anos, tendo que comandar 130 homens. A primeira semana foi desafiadora. Sabe por quê? Porque o menino não tinha saído de mim. Eu ainda era um menino. E aí o comandante me chamou no PC e falou assim, olha, Tenente Melo, se você não tem condição de comandar a bateria, arranca essas estrelas do seu ombro e pede para ir embora. Porque ninguém é pedido ser líder. Mas se você aceitou o desafio, você tem a responsabilidade perante os outros de sê-lo. Mude a sua atitude. E isso me pegou de surpresa e me impressionou muito e serviu para o resto da minha vida. Sabe? Então, tudo na liderança tem ônus e bônus. Sabe? Então, o que a gente vê muito hoje são pessoas que querem ser líderes para poder estar, fulano é isso, fulano é diretor, fulano é pastor, fulano é bispo, fulano é apóstolo, mas e as responsabilidades que vêm com isso? Irmãos, quanto mais pessoas estão envolvidas na sua liderança, maior responsabilidade por causa do impacto das suas atitudes na vida dessas pessoas. Você tem que orar muito, porque a equipe vai estar sintonizada exatamente nos exemplos e nas atitudes que você vai dar. Para isso, tanto o líder quanto a equipe tem que desenvolver algumas qualidades. Pode passar o próximo? A humildade da liderança reflete na equipe. Tá? Então, eu vou passar alguns versículos como Mateus. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será este que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, o maior, Jesus Cristo, Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Olha a responsabilidade. Depois, continuando em Mateus, nem vos chamais mestres, porquanto vocês só têm um mestre, Jesus Cristo. O maior entre vocês deverá ser o vosso
servo. Amém, irmãos? Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Glória a Deus. Então a equipe, irmão, reflete a liderança. Se nós como líderes desenvolvemos a humildade, a equipe reflete essa humildade do líder. Próximo. O chamado de Deus. Isso também é muito importante. Porque cada um tem um chamado. Cada um tem uma obra a ser executada a serviço do plano do Senhor Deus. Vamos ver onde está isso na Bíblia? 1 Coríntios. Mas para aqueles que têm chamado tanto Jesus, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, irmãos, não adianta nós querermos exercermos uma tarefa, termos uma atividade na equipe, se nós não temos o chamado de Deus. E aí, aquele princípio anterior, ele é muito importante. Por quê? Se nós não temos a humildade de estarmos sob a liderança de alguém, se nós não temos a humildade de aceitarmos a nossa história e o nosso chamado, nós vamos ser uma pessoa problemática na equipe. Certo? Porque nós vamos querer ser Jonas. Deus está mandando você para um lugar e você insiste em ir para o outro. Não é? Você acha que você está ajudando ou está atrapalhando a equipe? Claro que você está atrapalhando a equipe. Porque quem é soberano é Deus, irmão. Deus é que criou todas as coisas. E tudo para a glória dele, não para a sua glória pessoal. Você é menos do que uma centelha no universo na hora que aconteceu o plano da criação. Então tudo é para a honra e glória do Senhor. Então, se nós temos a humildade de sermos líderes, obrigado, que eu já estou com problema de visão. Um amigo ali botou num foco que eu falei assim, agora eu não sei se eu estou ficando cego, ou se... mas graças a Deus, né? Mas então, se nós não estamos empenhados em estarmos de acordo com a vontade de Deus, as coisas não vão funcionar, irmãos. Não vão funcionar. Tolo é aquele que luta contra a vontade de Deus. Deus é o soberano de todas as coisas. Então, num trabalho de equipe, que é o ágape inicial que eu falei, nós temos o amor fraternal, ou seja, a preocupação um com o outro, o cuidar. Né? O cuidar é muito importante. Eu estava em João Pessoa com um pastor e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre como é importante o cuidar no trabalho pastoral. Porque Jesus cuidou das pessoas. Você vê em várias passagens que Jesus se preocupava com as pessoas, sendo ele o Filho do homem. Então, o pastor, ele tem essa característica de estar preocupado, de estar cuidando. E a sua equipe também. Porque nós somos todos um só no corpo de Cristo. Então, por exemplo, se a minha mão ela é esmagada pela porta do carro, o meu braço sente, a minha cabeça sente, ou seja, há reflexo em todo o meu corpo. Correto? Há reflexo em todo o meu corpo. Por quê? O meu corpo é um só. A mesma coisa acontece e deve acontecer na igreja que tem o verdadeiro ágape. A igreja que realmente está imbuída de Jesus Cristo. Se um irmão está ferido, se um irmão está com dificuldade, se o irmão está passando uma fase difícil, isso tem que repercutir no corpo inteiro, irmão. Nós não podemos dizer que somos verdadeiros cristãos se não fazemos a diferença. Se nós apenas somos cristãos burocráticos. Né?
Então vamos bater o cartão, vamos lá no culto de domingo, vamos lá no louvor, vamos no culto de adoração, vamos na escola bíblica, né? Agora passa um irmão com dificuldade e fala assim, olha irmão, Deus vai cuidar de você, tá bom? Mas então, continuando aqui o nosso assunto, espera aí, você está fazendo tudo isso por quê? O que é importante? Né? Cadê o seu chamado? Cadê o seu chamado? Você é ou não é parte do corpo de Cristo? E Cristo tem uma passagem que ele fala, seja quente ou frio, o morno vai ser cuspido longe, tá? Então, nós temos que ter um posicionamento firme diante do chamado de Deus. O próximo. Próximo slide. Conhecimento e sabedoria. Provérbios, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Será mesmo? Então vamos ver uma passagem interessante no livro Crônicas, sobre, logo após Davi vir a falecer e Salomão o suceder como rei. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí, rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Vejam a ordem, irmãos. Te darei sabedoria e conhecimento. Logo depois, as outras coisas serão acrescentadas. A sabedoria, a busca da sabedoria e do conhecimento de Deus é uma coisa muito importante para você ser um bom líder e para que a sua equipe seja uma equipe realmente coesa e que participe do ágape. Porque o maior problema que Lutero, quando ele veio fazer a reforma e os outros reformadores vieram, referente à igreja que estava posta, era exatamente que os líderes, os cardeais, os padres, o Papa, usavam o desconhecimento que o povo tinha da palavra escrita de Deus para usar o povo como massa de manobra. Você vê em alguns países, não quero polemizar, mas a primeira coisa que alguns países, quando tem um sistema ditatorial, querem é suprimir a busca de Deus, é suprimir a busca da verdade, é relativizar os valores cristãos. A China persegue os cristãos. Por quê? Um Estado forte, ele não quer pessoas pensando e tendo princípios. Eles querem que o Deus seja o Estado. Então, o conhecimento e a busca da sabedoria, como Salomão, ele é importantíssimo não só para o líder, porque aí sim ele tem uma ascendência natural sobre as pessoas, né?
Porque você sabe que existe uma diferença entre líder e chefe, né? Líder é aquele que é reconhecido, tá? Então, existem pessoas que elas não precisam falar que são quem está liderando. Eu acho que o pastor falou na quinta-feira, o pastor Ibe, que ele encontrou um pessoal na fazenda, não foi, pastor? E ele naturalmente reconheceu quem era o líder, não é? Naturalmente. Por quê? Porque a liderança, ela é reconhecida, tá? A liderança, ela é aceita. A liderança, ela não é imposta. Quando ela é imposta, ela não é liderança, ela é chefia, tá? Porque você tem uma hierarquia que te impõe uma pessoa que vai chefiar. E isso, eu também, agora vou dar um exemplo, na guerra, eu como oficial do Exército aprendi isso. Porque tem uma frase que falava assim, a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, se eu quisesse que um soldado atravessasse, né, uma ponte precária em cima de um rio, né, bem revolto, eu tinha que ser o primeiro a passar, como tenente, comandante. Por quê? Isso inspira confiança e a tropa passa. Agora, se eu não sou líder, eu sou chefe, eu falo, fulano, vem cá, cabo, passa aqui. Isso com o tempo, no primeiro liderado que cair, o resto não vai mais. Por quê? Eles começam a desconfiar que essa chefia não é benigna. E aí a guerra está perdida para você, irmão. Tá? Então o líder, ele inspira confiança. E para inspirar confiança, você tem que ter conhecimento, sabedoria e mais. Você tem que ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Próximo. Por isso que eu falei de ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É muito importante para o líder, nessas megas tendências que eu mencionei anteriormente, a sua fé inabalável no Senhor, de que você está no exército de Deus. Assim como Paulo, irmão. Imagina Paulo. Paulo era cidadão romano. Paulo perseguia os judeus. Cristo apareceu a ele e o desafiou. E Paulo foi humilhado, foi torturado. E ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Oh, fé tremenda, hein, irmãos? Que fé! Será que nós poderíamos dizer o mesmo? Será que nós poderíamos dizer o mesmo? Nós levantarmos a bandeira de Cristo num país não cristão, como missionário, como Paulo fez diversas vezes, chegar num templo onde tem vários deuses e falar, tem um Deus aqui que vocês dizem que é o desconhecido, pois eu vou falar desse Deus que é o maior de todos. A fé, tremenda fé, que nos inspira como homens. Porque por nós mesmos nós não podemos nada, somente pela fé em Deus. Então não adianta, irmãos, ficarmos irados, ficarmos revoltados como seres humanos com o que está vindo por aí. Nós temos que nos prepararmos. E essa preparação, ela quer dizer busca do conhecimento, busca de sabedoria vinda de Deus e a fé inabalável nesse Deus. Porque aí, irmãos, pode se levantar potestades, pode se levantar o inferno, mas com essa fé e o nosso Deus ao nosso lado, quem poderá contra nós? Amém, irmãos? Então vou citar alguns aqui. O Pedro é uma figura na Bíblia, né? Pedro disse-lhe, Senhor, se é você, ordene-me que venha até você na água. E ele disse, venha, ou seja, o chamado. Cristo falou, venha, Pedro. E ele teve fé. E Pedro saiu do barco e caminhou sobre a água e veio em direção a Jesus. Ou seja, ele atendeu o chamado.
Ele teve fé, mas depois ele vendo o vento, ele ficou assustado e começou a afundar e gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou posse dele e disse: Você de pouca fé, por que duvidas? Às vezes na vida, irmão, nós somos muitas vezes, aliás, como Pedro, né? Então, é aquele, Deus está chamando, aleluia, que beleza, vem, vem, vamos, vamos, agora eu tenho fé, eu tenho fé. Aí na primeira dificuldade, na primeira aflição, no primeiro desafio que alguém lhe traz em ser cristão, você desanima, você esfria. Por quê? Você quis ouvir o vento e não a palavra do Senhor. O vento. E Deus fala na Bíblia, a minha palavra permanece para sempre. E o vento? Pedro ouviu o vento, que não durou o quê? Vamos dizer 2 minutos? 1 hora? Que seja o dia inteiro. Mas em comparação à palavra de Cristo, é nada. Irmãos, é nada. Então, uma aflição que por acaso o irmão possa estar passando nesse momento, é nada perante a glória de Deus. É nada perante a sua palavra santa, irmãos. Ou nós temos fé, ou não temos fé. Como Cristo falou, você de pouca fé, por que duvidas? Por quê? Se eu sou Deus, se eu já fiz tantas maravilhas na sua vida, só de você ter nascido e estar aqui, irmão, respirando já é um milagre. É ou não é? Já é um milagre. Já viram? Às vezes eu fico vendo aqueles documentários na National Geographic, Discovery, e aí vem um cientista explicando, não, porque a tendência da evolução é que vem uma célula, depois dessa célula foi evoluindo, e depois dessa evolução veio... Só sei o seguinte, a necessidade que eu tenho de ter fé no que aquele cara está falando é muito maior do que a fé que eu tenho em tudo que está na Bíblia. Porque ele vai somando uma série de acasos, se você for ver bem, tá, na evolução, uma série de acasos, vou dar só um. O homem vem evoluindo, né, que eles falam lá, que o hominídeo, vem o macaco, tal, 100 milhões de anos, para poder esse ser vivo sair da situação de que está numa árvore, né, e fazer uma modificação para andar ereto. 100 milhões de anos. Ok, tudo bem. Depois, ele nos diz que foram 100 mil anos, aproximadamente, para a evolução do cérebro, para nós termos o cérebro em que concebe Deus, concebe a sociedade, concebe o relacionamento e transforma essa sociedade moderna. Em 100 mil anos. Olha a desproporção. Quer dizer, você quer me convencer que em 100 milhões de anos eu fui capaz de ficar em pé e depois de 100 mil anos foi desenvolvido um cérebro. Só tem uma explicação. Isso tudo é balela. Deus nos criou do jeito que nós somos. Amém? Amém? Então o que acontece? O vento, ele quer me dizer que a verdade está lá. O vento. Mas nós sabemos que a verdade está em Cristo Jesus. E a sua palavra permanece para sempre. Amém, irmãos? Pode passar o próximo. Caráter. Isso é muito importante para o líder e para a equipe. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos dei também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois vós. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, irmãos, eu como pai,
né? Então eu chego, tenho 2 filhos adolescentes, um de 16 e outro de 13. Glória a Deus. E aí o Rafael vê no pai o seguinte: o pai vai no culto ao domingo, muito bom. O pai está lá, é fiel nos dízimos das ofertas, amém. Mas o seu Ricardo, ele bate na esposa. O seu Ricardo, ele fala palavrão com os filhos. O seu Ricardo chama os amigos para ir no bar, para poder estar lá bebendo no bar, tá? Qual é a mensagem que eu estou mandando realmente para o meu filho? Qual é a mensagem que eu estou mandando para o meu filho? Eu estou mandando uma mensagem dúbia, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Como é que você pode ao mesmo tempo estar exercendo a santidade e estar exercendo a maldade? Não se serve a 2 senhores. Você imagina o que eu estou fazendo com essas 2 pessoas que Deus me deu a responsabilidade? Os meus 2 filhos. Então você imagina você também como líder, essa sua dubiedade, o que está fazendo com as outras pessoas que estão te vendo como cristão, né? Então a pessoa está lá no local de trabalho e você fala: não, Cristo te ama, Cristo é bom. Aí a pessoa sai, depois você vai lá com o outro e fala assim: ó, ele está com um problema sério aí, a esposa dele está andando com outras pessoas. Que dubiedade é essa? Qual o testemunho do seu caráter de cristão que você está dando? Irmãos, e isso acontece assim, ó. Isso acontece assim. Sabe? É igual o Pedro. Muitas vezes aquela passagem de Pedro, quando Pedro nega Jesus, somos nós fazendo isso. Não, jamais te negarei, Jesus. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jamais. E ele assim, ó, na hora que apertou um pouquinho, ele foi lá e escorregou. 3 vezes. 3 vezes negou a Cristo. E muitas vezes, senhores, nesse nosso mundo, nós negamos a Cristo, assim, ó, durante o dia. Tá? Então, por exemplo, nós somos desafiados. Existe uma situação em que estão colocando outros princípios. Nós sabemos que tem criança no local. Nós não nos posicionamos. Nós deixamos, não, são novos tempos. O relativismo cultural. Só existe uma verdade. Só existe um Deus. Só existe um caminho. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Nós não podemos relativizar. E isso diz muito sobre o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser íntegro. Porque através de nossas vidas, nós damos testemunho do Cristo vivo. Isso é muito sério. É isso que nós buscamos, por exemplo, na South Florida Bible College, em que na formação do profissional, ele se preocupe também em pregar o Evangelho e dar o testemunho. Então, por exemplo, eu sou contador e sou cristão. Aí vem um empresário me propor uma coisa que eu sei que não é correta. Qual é o meu posicionamento? É escutar o vento ou escutar Jesus? É sua opção. E aí vai falar sobre o seu caráter. Não é mesmo? Você vai ouvir o empresário fazendo uma proposta para você? Para fazer uma coisa indevida? Ou você vai ouvir a Cristo e ser íntegro? E através disso, você vai interagindo com sua equipe. A sua equipe vai vendo o seu exemplo, vai vendo o seu caráter e a sua coerência, que isso é muito importante. Comprometimento. A equipe que tem um líder, o meu tempo está acabando. A equipe que tem um líder, que tem conhecimento, a equipe tem conhecimento, estão plenos do Espírito Santo
isso traz um comprometimento muito grande com o plano de Deus. E isso é muito importante, sim. O comprometimento, como em Romanos, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, esse é um comprometimento total à vontade de Deus. E isso é aceitar o chamado dele. Pode passar próximo. E o líder, ele tem que ouvir a equipe. E aí, isso remete muito àquele princípio anterior da humildade, tá? Então, você como líder tem a responsabilidade de estar interagindo com a equipe. E muitas vezes, nós na liderança, nós não temos o melhor caminho não, irmãos. Às vezes tem um irmão ali do nosso lado que ele é muito melhor naquele assunto do que nós. E nós temos que ter capacidade de delegar. Isso é o maior desafio do líder. Porque a tendência natural é nós queremos estar tudo ali sobre os nossos olhos. Não, a obra não é sua. Você participa, mas a obra é de Deus. Amém? Então todos devem participar. E para isso você tem que ter sabedoria de ouvir, como essa passagem, está ali, mas eu vou citar que o tempo já esgotou. Mas quando Moisés estava pessoalmente exercendo como juiz nas sequelas do povo, durante o período que ele estava caminhando no deserto. E aí vem o sogro de Moisés, encontra com ele, vê aquela situação e fala: por que você está fazendo isso? Por que você não delega para que os outros façam isso e depois só os casos mais graves venham até você? Então o que acontece? Ele estava tão empenhado no operacional que ele não estava vendo o estratégico, né? E aí veio uma pessoa enviada por Deus para poder dar o toque para ele: Moisés, não é assim, irmão. Moisés, delega e cuida do estratégico. Amém, irmãos? Então, irmãos, a nossa mensagem é essa, tá? O mais importante é o ágape, o amor fraternal entre nós, termos humildade de sabermos que o plano é de Deus e temos o privilégio de participar. E nós, como líderes e como equipe, temos que cuidar um dos outros com sabedoria, conhecimento, para que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.